A graça e a paz, irmãos. Abramos a Sagrada Escritura no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Hoje daremos continuidade ao entendimento de mais uma bem-aventurança. Esse será o penúltimo estudo, né? A penúltima exposição desse texto de Mateus. Texto riquíssimo para nós, muito nos edifica. Mateus capítulo 5, nós vamos passar a maior parte do tempo tratando a respeito do versículo 9, sem que, contudo, nós esqueçamos dos versículos anteriores, que fazem parte da construção do pensamento e daquilo que Jesus estava tratando com os discípulos. Mateus capítulo 5, lerei até o versículo 9, para que nós não percamos o raciocínio a respeito do texto. Diz assim a santa palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Pois bem, Jesus, como nós acabamos de ler, está trabalhando o coração dos seus discípulos, está moldando o coração dos discípulos de modo que eles pudessem, na verdade, fazer uma reflexão a respeito das palavras de Jesus. As bem-aventuranças são palavras muito específicas, são palavras que prescrutam o coração, ou seja, nos fazem refletir. Ao contrário do que muitas pessoas pensam a respeito das bem-aventuranças, não é sobre fazer e fazer. Jesus não está aqui declarando um discurso moralista sobre as coisas que você precisa fazer para alcançar, fazer para atingir. Não. Perceba que Jesus está trabalhando o coração dos discípulos, e óbvio que trabalhando o coração isso vai desaguar nas atitudes, e é isso que a Bíblia faz conosco. Mas Jesus está mostrando que eles precisavam ser essa pessoa bem-aventurada, esse discípulo bem-aventurado, mais do que feliz, ou aquele que atinge a plenitude da felicidade. Jesus não está dizendo que eles precisavam fazer coisas para que eles fossem aceitos por Deus. Isso é o contrário, na verdade, do que muita gente crê nos nossos dias. Muitos evangélicos creem assim, que precisam fazer cada vez mais, e fazer para que eles sejam aceitos diante de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que não é isso. E Jesus está trabalhando aqui de modo a trazer clareza em relação a esse pensamento. Desde a primeira bem-aventurança, Jesus está mostrando que a formação do caráter cristão de um discípulo, de um seguidor de Jesus, está totalmente alicerçada nessas bem-aventuranças. De modo também que, se nós olharmos para o texto, vamos perceber que algumas bem-aventuranças estão totalmente conectadas. O versículo 3, que diz que os bem-aventurados são os humildes, está conectado com o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque só consegue ser misericordioso quem reconhece que também precisa de misericórdia, que também precisa de um trabalhar do Espírito Santo no coração, que reconhece sua natureza pecaminosa, que reconhece que precisa de transformação. Então perceba que Jesus está dizendo: vocês não podem ser misericordiosos se vocês não forem antes humildes de espírito. Da mesma maneira, ele diz: vocês não podem ser limpos de coração se vocês não choram pelos seus pecados. E aqui Jesus traz uma questão muito mais íntima do coração de seus discípulos. Perceba que não é só mostrar, não é só trazer isso à luz
para as pessoas, mas chorar pelos pecados é aquilo que o discípulo faz quando ele está a sós com o Pai, quando ele está em oração, e também reconhecer que ele precisa de um Salvador, que ele precisa da ação de alguém para o tirar do lamaçal do pecado, humilde de espírito. Não tem como ser misericordioso se antes não for humilde de espírito, pobre de espírito. Jesus está, então, trazendo características de um verdadeiro discípulo, está mostrando que o mundo é totalmente contrário a isso. Perceba que Jesus, ele viu aquela multidão se aproximando e ele começou a ensinar. É um ensino totalmente específico para pessoas crentes, para discípulos dele. E muitas vezes nós perdemos essa noção de que nós somos diferentes do mundo mesmo. É claro que Jesus disse, rogo ao Pai, ele rogou ao Pai, não para que nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. Mas o fato é que nós somos diferentes do mundo. E pela nossa jornada, pela nossa rotina, pelas questões que envolvem a nossa vida naturalmente, nós nos esquecemos muitas vezes que nós somos diferentes. Isso nós temos que nos lembrar todos os dias que nós somos feitos para a glória de Deus e que nós somos discípulos de Jesus por Ele mesmo, assim como Ele está fazendo aqui com os seus discípulos, Ele faz conosco, nos ensinando por meio de sua palavra, por meio do Espírito, a ação poderosa do Espírito Santo, descortinando os nossos olhos para que nós possamos enxergar as verdades espirituais da palavra de Deus e também do mundo que nos cerca. Durante muito tempo, o Brasil passou por um entendimento teológico sobre aquela questão da batalha espiritual, né? Tudo era batalha espiritual. E nós sabemos que não é sempre assim, irmãos. Né? Nós sabemos que não é uma questão sobre demônio ser transformado no coração daqueles que foram, de fato, mudados pelo Espírito. Um mundo que jaz no maligno, em que as pessoas estão sendo... mas que já foi vencido. O mal já foi vencido por Jesus. Portanto, é uma questão de sermos transformados. Um bloque, algo no seu caminho, ou alguém, não é isso, não é sobre isso. Então, entenda que Jesus está trabalhando cumprir não apenas a sua própria lei, mas seguir também a lei romana. Então eles estavam ansiosos à espera daquele rei prometido, que viria para os livrar, livres de fato. Mas Jesus disse que o reino dele não é um reino deste mundo, no sentido de que ele não viria com uma espada e um escudo para guerrear em nome de Israel e assim fazê-los vencedores em uma guerra carnal, em uma guerra contra pessoas. O reino, de fato, foi estabelecido por Cristo, mas é um reino espiritual. Enquanto eu estudava esse texto, eu me lembrei daquele culto que nós estávamos aqui e que as pessoas parece que não deixavam a gente cultuar. Tão alto era o som lá fora. E o nosso coração, na hora, pensa, eu acho que eu vou lá
eu vou ter que conversar com essa pessoa, eu vou ter que chamar a polícia, eu vou ter que, se preciso for, eu vou ir lá e fazer alguma coisa para que o culto aconteça. Esse é o ímpeto do nosso coração. Essa é a nossa vontade. É a primeira coisa que passa pela nossa cabeça às vezes. Mas nós oramos ao Senhor e o Senhor nos concedeu paz naquele dia. E perceba que essa é a motivação que deve estar em nosso coração. Nós temos que guerrear com armas espirituais, porque nossa luta, com certeza, não é contra carne e sangue. E Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Perceba que para o judeu aquilo deve ter sido um tanto quanto problemático, porque eles estavam esperando esse rei, esperando o descendente de Davi que se assentaria no trono e reinaria perpetuamente e guerreasse por eles. E Jesus traz essa palavra. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. E eles, com toda certeza, se tornaram perplexos, porque não havia um sentimento nacionalista, militarista e de guerra naquele momento, mas Jesus estava mostrando que ele estava tratando a respeito de um grupo específico de pessoas, aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, e à medida que Jesus ia ensinando, gastou um grande tempo com eles, ensinando e mostrando que eles precisavam ser como ele mesmo era, Jesus, o príncipe da paz. Precisavam seguir sendo moldados à figura de Cristo. E isso serve para nós. Nós precisamos olhar para Jesus e caminhar. Quando nós guerreamos com armas carnais, quando nós deixamos de depositar a nossa esperança, confiança em Deus, e quando nós não agimos de forma pacífica, nós estamos sendo diferentes daquilo que Jesus foi. Nós estamos sendo totalmente declarando, na verdade, a nossa autossuficiência, quando nós guerreamos com a força do nosso braço. Davi, certa feita, tentou levantar um censo, e aí Deus agiu com uma disciplina sobre Davi, e aí, lendo o texto, parece que Davi não havia feito nada de errado, mas eles levantavam um censo naquele tempo, justamente para saber quantos homens tinham para poder ir à guerra, e Deus não havia mandado ir à guerra. Perceba que o nosso Deus é o Deus que luta as nossas batalhas, e sempre foi assim. A guerra santa, que nós conhecemos, que nós identificamos na Bíblia, é de fato aquela guerra em que Deus diz, vai que eu concederei vitória, que eu concederei a vocês, que eu vou dar a vocês vitória. Mas o fato é que nessas guerras, e elas eram santas, pelo fato de que Deus guerreava, ninguém de Israel morria, e o outro povo era derrotado. Isso era muito interessante, porque Israel não tinha um exército. Imagina naquele tempo, ser um povo sem um exército forte, sem pessoas que lutassem e defendessem. Era necessário confiar plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. E Jesus traz essa palavra que, com certeza, trouxe alguma dificuldade aos judeus. Vocês precisam ser pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os pacificadores são bem-aventurados. Por quê? Essa é a pergunta que é gerada em nosso coração, em nossa mente, à medida que nós vamos lendo esse texto. Por que os pacificadores são bem-aventurados? Por que eles serão chamados filhos de Deus? Pelo fato que eu mencionei, os pacificadores são um grupo distinto nesse mundo, o mundo em que nós vivemos. E a pergunta também às vezes não sei se você já se fez essa pergunta, por que existem tantas guerras no mundo? Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, já vimos algum tempo atrás a guerra do Iraque, do Afeganistão, guerras civis na África e tantas outras. O mundo recente, na história recente, passou por 2 guerras mundiais. E a pergunta é, por que existem tantas guerras no mundo? O mundo é tão grande, tem tanto espaço, tem tantas coisas. Por que há tanta guerra no mundo? E a resposta
A Bíblia nos traz para essa questão. Existem tantas guerras no mundo porque o coração do homem é pecaminoso, é extremamente pecaminoso. O pecado gera isso, gera a cobiça, gera o egoísmo, gera um sentimento de prevalência, um quer estar sempre acima do outro. O pecado gera um sentimento de domínio sobre o outro, escraviza o homem e leva o seu coração a desejar escravizar o próximo. Então perceba que o pecado é a raiz dessas maldades, desses males que corrompem a vida, destroem famílias, destroem nações inteiras. A raiz é o coração do homem, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E por isso, nós temos essa certeza de que somente Deus, somente o Senhor pode transformar o coração, tirando o homem do regime de escravidão do pecado, do jugo de escravidão do pecado, e tirando do homem essa raiz conflituosa, esses males, essa maldade, porque Jesus disse que o que contamina é o que sai do homem. Então perceba que está no interior. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque apesar de termos sido transformados pelo Senhor, ainda não recebemos um corpo glorificado, não estamos totalmente livres desse aguilhão do pecado. Sim, o pecado já não reina mais sobre nossas atitudes, no sentido de controlar tudo aquilo que fazemos, porque agora temos o Espírito Santo de Deus, mas ainda nós não nos desvencilhamos totalmente dele. Por isso que pecamos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado porque, à medida que nós damos lugar ao pecado, nós estamos sendo totalmente contrários àquilo que Jesus foi, e essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós sejamos transformados à figura de Cristo, que foi perfeito. Pois bem, entendendo então que a maldade que gera a guerra, que o pecado que gera essa maldade no coração, nós também entendemos que toda tentativa de estabelecer a paz sem a palavra de Deus, sem Jesus, é uma tentativa frustrada. E isso fica muito claro porque a Organização das Nações Unidas, a ONU, está atuando em vários países do mundo de modo a tentar estabelecer a paz. Eles têm uns exércitos chamados de capacetes azuis, estão na África e existem muitos filmes sobre essas guerras civis, e eles tentando controlar isso. E no momento que parece que a ONU controlou aquela região, aqueles lugares, que está tudo bem, aí suscita uma nova guerra, pessoas se levantam, porque não há como parar uma guerra de caráter espiritual com armas carnais. O problema é o pecado do coração. O problema é que o pecado gera esses interesses egocêntricos, egoístas, de que as pessoas não pensam no próximo, não pensam na paz. Uma das metas do milênio das Nações Unidas é o estabelecimento da paz no mundo. E a Bíblia nos diz que a ONU vai falhar. A Bíblia nos mostra, em Mateus 24, Jesus está dizendo: vocês ouvirão nos últimos dias sobre guerras e rumores de guerras. Então perceba que enquanto houver pecado, enquanto existir um homem com um coração pecador no mundo, haverá guerra. Talvez não em tantas proporções como há nos nossos dias, que causa esse tamanho terror, porque eles estão tentando vencer e acabar com as guerras com armas no mundo. Então perceba que não existe como frear uma questão espiritual com armas carnais. Enquanto o homem tentar fazer isso, vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque
o único que pode frear, tirando o pecado para a sua presença, dando a ele uma nova natureza, o nascer de novo, que Nicodemos não entendeu enquanto estava conversando com Jesus. Somente o Senhor pode fazer isso. E a pergunta é, como você pode se identificar como uma pessoa pacificadora? Em primeiro lugar, um pacificador não é só alguém que é um apaziguador de conflitos, alguém que faz tudo para não entrar numa briga. Essas pessoas, né, que tem esse coração nesse sentido, aparentemente pacificadores, e até certo ponto mas essa pessoa que não luta com armas carnais, ela então promove a paz entre os homens e ela tenta constantemente valioso do que o seu próprio ego, o seu próprio interesse. Que a paz verdadeiramente estabelecida vem do Senhor. O texto que eu mencionei anteriormente, Efésios 6:12, diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, você é um pacificador, pode se identificar como um pacificador. Se você tem guerreado com armas carnais, se você tem tido uma visão correta dos problemas do mundo. As guerras não existem por causa das pessoas, mas elas existem por causa do pecado. Portanto, se você tem alguém que tem guerreado contra você com armas carnais, saiba que é uma vontade pecaminosa. E nossa oração deve ser: Senhor, converta o coração dessa pessoa que está me importunando. Às vezes no trabalho, às vezes no vizinho, às vezes na própria família. E nosso desejo é: hoje eu vou pegar essa pessoa. Mas não é assim que se resolve. A nossa oração deve ser: Senhor, converta o coração dessa pessoa, para que ela entenda o mal que ela está causando a todos e a ela mesma. É isso que um pacificador faz. Ele é um intercessor pela alma das pessoas que têm padecido, que têm causado um transtorno grandíssimo. Nós precisamos ser esses intercessores. E por último, um pacificador é alguém que apresenta Jesus às pessoas. Porque, em primeiro lugar, esse pacificador é alguém que pensa na condenação eterna do outro. Existe uma linha de pessoas, infelizmente, na internet, e eu falo porque temos que tomar cuidado com isso, uma linha de pessoas que não passa mais tempo orando por aqueles que têm perecido. Eles se autodenominam nossos irmãos na fé, essas pessoas da internet, mas eles não passam tempo orando, vivem discutindo na internet a respeito de questões sobre salvação, e dizem que na eternidade foram salvos, e por isso eles se assentam em suas poltronas confortáveis, fumam charutos e tomam bebidas alcoólicas, dizendo que pertencem a Deus. E a internet está cheia de gente assim. Tome cuidado com esse tipo de gente que diz: não é necessário interceder por aqueles que perecem, não, porque Deus escolheu os que são salvos. Calma, muita calma. Deus nos chamou, Ele nos comissionou para que nós levemos as boas novas ao mundo que perece, para que nós sejamos intercessores e que apresentemos Jesus a essas pessoas. Portanto, você será reconhecido como um pacificador se você compartilha a boa nova do Evangelho de Cristo. Se Cristo é a sua mensagem, se Cristo está nos seus lábios, se as pessoas te conhecem como um servo, um discípulo de Jesus. E a pergunta que eu preciso fazer para você nessa manhã: a quantas pessoas nesse ano você já falou de Jesus? Essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Não precisa levantar a mão ou dizer a quantidade, mas eu preciso que você pense nessa manhã e reflita sobre isso. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que é pacificador, porque esse será chamado filho de Deus. Muitas vezes nós queremos todos os bônus de sermos eleitos de Deus, mas nós não queremos saber das responsabilidades
que estão inclusas nesse pacote. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o príncipe da paz. Romanos 5:1 diz que nós somos justificados. Diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior guerra que o homem travou na história foi contra o próprio Deus. Todos estão em uma aliança com Deus, lembre-se disso. Todos estão em uma aliança com Deus. Uns em rebeldia, outros em obediência. Aqueles que obedecem, que creem no sacrifício de Cristo, estão em aliança, em obediência ao Pai, obediência ao Criador, ao nosso Deus. Aqueles que estão em rebeldia, que rejeitaram o Senhor, que rejeitaram a palavra de Deus e que em seu coração também rejeitam o Senhor, esses estão em aliança, mas em rebeldia. Estão vivendo, tentando viver segundo a lei. E nós sabemos que só há um que conseguiu cumprir toda a lei, que é Jesus Cristo. E é por Portanto, nessa manhã, espero que você tenha conseguido fazer essa reflexão sobre ser um pacificador, sobre ter um coração que tem sido moldado de bem-aventurança em bem-aventurança. Reflita sobre esse texto, medite também durante o dia sobre esse texto. Quero fazer uma oração breve e nós vamos encerrar o momento da palavra. Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, porque temos a sua palavra, porque o Senhor fala ao nosso coração, porque nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus. Nós reconhecemos e choramos pelo nosso pecado, pelo pecado que tem nos assediado. Em algumas circunstâncias, nós caímos diante dele e nós pedimos perdão ao Senhor por isso. E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor, ó Deus, sobre o mundo derrame a tua justiça. O mundo que carece da justiça do Senhor, que carece da manifestação do Senhor. Nós ainda oramos, ó Pai, para que o Senhor limpe o nosso coração, para que o Senhor transforme nossa vida, para que o Senhor continue nos conduzindo, ó Pai, no teu caminho, caminho reto, caminho dos justos. Ó Deus, e nós clamamos por todos aqueles, ó Deus, que estão perecendo, os nossos vizinhos, aqueles que convivem conosco, muitas vezes os nossos familiares que não conhecem a verdade, o Espírito ainda não os transformou. Nós clamamos, ó Pai, salva a nossa casa, salva nossos familiares, ó Deus, salva os nossos vizinhos, salva esse bairro. Rogamos a Ti, tenha misericórdia desse povo, manifesta o Teu poder, ó Deus, nos usa para isso, nos ajuda, nos dê um coração e um olhar cuidadoso sobre, ó Deus, aqueles que perecem. Que nós sejamos pacificadores, promotores da paz, que sejamos a exemplo de Jesus Cristo, aqueles que trazem a paz a esse mundo, ó Pai, testemunhas do Senhor, mas sejamos aqueles que pregam a respeito do príncipe da paz, Jesus Cristo, aquele que reconciliou os homens com o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, rogamos-te, ó Deus, as tuas bênçãos sobre nós e misericórdia. Que o teu nome seja glorificado para sempre, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.